Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Mesa Posta Família Blindada, parte 2. Bom, se você não assistiu a parte 1, em algum lugar aqui eu vou deixar o link da aula 1 para você assistir, tá? Mesa Posta Família Blindada, eu vou fazer um resuminho da aula 1 para você que ainda não assistiu, tá? Na aula 1, eu falei, usei, como tema principal, o versículo Mateus 7, versículo 9 e 10, que falava assim, ó, presta atenção. Qual de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Bom, para você que não sabe, eu sou cristã e tudo que gira em torno de mesa posta, para mim, é sinônimo de família, ok? Sendo assim, sinônimo de família, eu entendo que família é o centro da vontade de Deus. Na minha visão, é impossível você ter saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, se você não tem uma família ajustada, se você não ama a sua família, ou se você não quer ter uma família, ou se você despreza a família que você tem. Se você olhar para o perfil das pessoas mais traumatizadas na vida, inclusive as que falam que família não presta, que elas não amam família, não gostam, você vai ver que elas têm esse pensamento justamente por causa de feridas na alma, relacionadas às suas famílias, geralmente relacionada à mãe, relacionada ao pai, tá? Então, uma pessoa ferida, ela tende a desprezar, a achar que aquilo para ela não é bom. E as maiores feridas que um ser humano possa desenvolver no seu coração, elas são relacionadas ao relacionamento familiar. Por isso ele é tão importante. Porque mesmo que você despreze, ache ruim, não queira mais, aquilo te persegue a vida inteira. Por quê? Porque família é um projeto de Deus para você. E uma vez que você busca entender, resolver, perdoar, às vezes voltar a conviver, é a sua cura emocional e a sua libertação para que você prospere em todas as outras áreas, ok? E a mesa posta, ela vem de encontro direto com a família. Então, você que está aí, que vende mesa posta ou quer vender mesa posta, se você não tiver o entendimento de que família é um projeto de Deus e que a mesa posta lá trabalha, que a mesa posta trabalha, que a mesa posta colabora intimamente para que os laços interfamiliares se fortaleçam, se reajuste, se reconecte. Se você não entender isso, você não vai vender, não entendeu nada. Mesa posta não é pano na mesa. Mesa posta é relacionamento entre as pessoas. O pano na mesa, ele é só uma ferramenta para deixar aquela situação mais convidativa. Por que a gente precisa disso hoje? Por que a gente investe na roupa de mesa? Porque hoje o mundo está imerso em inúmeras distrações. Concorda? Então hoje você compete com celular, com tablet, com joguinho, você compete com fone de ouvido, você compete com música, você compete com muitas coisas. Então é muito sábio você trabalhar a mesa posta com o intuito de manter ou atrair aquela pessoa de forma íntegra. O que é de forma íntegra? De forma inteira. Integridade tem a ver com estar de forma inteira. Você já sentou com uma pessoa na mesa ou em qualquer lugar e a pessoa está ali, o corpo dela está ali, mas a cabeça dela está no celular ou está em outro lugar? Essa pessoa não está íntegra, ela não está inteira. Fala para mim, quantas vezes os teus filhos estão perto
mas eles não estão inteiros, eles não estão íntegros, porque eles não estão ali. O corpo tá, mas a cabeça não tá. Então a mesa posta, ela é justamente para trazer de volta, para restaurar, para aproximar. E como a gente tem tantas e tantas investidas externas, tanta competição, né? Montar uma mesa que enche os olhos, enche o coração, é extremamente inteligente. Nos dias de hoje, principalmente. Então, para quem perguntar, não tem mercado de mesa posta? Lógico que tem. O que mais tem hoje é mercado de mesa posta. Porque as pessoas estão extremamente distraídas, perdendo, né, a essência das suas próprias famílias para as coisas desse mundo. E no final das contas, no final de tudo, a única coisa que elas não poderiam perder, que são as famílias, são as primeiras coisas que elas abrem mão. E lá na frente, quando elas precisarem de ajuda, elas vão estar o quê? Sozinhas. Alguém consegue ser feliz desse jeito? Fala pra mim, quantas pessoas você conhece que abdicou da família por qualquer motivo e tá super feliz? Super feliz. A pessoa exala felicidade. Ela prospera em tudo que ela faz. Tem alguém aqui assim? Eu nunca conheci ninguém assim. Todas as pessoas que romperam com as suas famílias por qualquer que seja o motivo, são pessoas que têm feridas, que são infelizes e que não prosperam em todas as áreas. Tá? E eu não vou entrar em detalhes de casos hediondos aqui, porque eu sei que existem, tá? Eu tô falando da maioria do relacionamento cotidiano, normal, das famílias, ok? E na semana passada eu falei assim, ó, falei do Mateus 7, 9 a 11, né? Qual de vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Eu sei que você vai falar assim, ninguém vai dar pedra para o filho comer, ao invés de pão. Ninguém vai dar uma cobra para o filho comer, ao invés de peixe. Só que a verdade é que as pessoas dão. Inclusive, talvez você estivesse dando para o seu filho. Presta atenção. Quando você negocia o seu momento à mesa com seus filhos, você está deixando de alimentar o seu filho. Você está deixando de oferecer para o teu filho o melhor dos alimentos, que é o seu convívio, o seu relacionamento. Quando os nossos filhos eles não estão à mesa conosco, eles não desfrutam daquele momento conosco, sabe o que acontece com eles? Eles se sentem inseguros. E pelo fato deles se sentirem inseguros, tá, eles vão perdendo a confiança nos pais. E porque eles vão perdendo a confiança nos pais, eles vão tendo a sensação que eles não pertencem àquela família. E daí há um desvínculo. Então presta atenção, mesa posta é o lugar onde você oferece para as pessoas segurança. Quando você prepara o alimento, põe o alimento com todo amor e carinho, numa mesa linda ou não, não importa. Você está alimentando o seu filho fisicamente, sua família fisicamente, mas você está alimentando essa família emocionalmente também. Está gerando segurança para ela. Se a sua família, se os seus filhos não se sentem seguros, né, eles começam a sentir desconfiança, desprezo. Você já esperou algo de alguém porque você sabe que aquela pessoa tinha que te dar alguma coisa e a pessoa não te deu aquilo que você precisava e você sabe que era a obrigação dela te dar? Já passou por isso? Você sabe que a pessoa precisa te proteger, mas a pessoa não te protegeu. O que você sente pela pessoa que deveria te proteger e não te protegeu? O que você sente pela pessoa que deveria te alimentar e não te alimentou? O que você sente pela pessoa que deveria te dar atenção e não te deu? Seja qual for o motivo que você não tenha dado, a outra pessoa vai sentir desprezo. Vai te desprezar. E esse desprezo gera um afastamento, um distanciamento.
Então, investir na mesa aposta é investir na segurança física e emocional da sua família. Por isso que eu disse aqui, ó, por isso que no versículo ele fala: quem de vós que o filho pedir pão vai dar pedra? Você talvez esteja dando pedra para o seu filho, para sua filha, para sua família. Quando você não cria ao redor da mesa um ambiente de relacionamento, de laço, de vínculo. O relacionamento de vínculo, de laço na mesa, ele é criado a partir do servir. E se você por qualquer motivo deixou de servir, seja qualquer motivo, tá? Não tô aqui para te julgar, mas qualquer motivo vai ser o suficiente para que a pessoa que você deveria cuidar te despreze. E ela vai te desprezar porque ela se sentiu insegura. E essa insegurança vai fazer com que ela busque acolhimento fora de casa. Isso é o que justifica muitas vezes o comportamento das meninas. As meninas novas que vão buscar em namoros a presença do pai que elas não tiveram em casa. Que vai buscar em relacionamentos tóxicos, abusivos, aquilo que elas não tiveram do pai ao redor da mesa da mãe, tá? Então a aula da semana passada ela falou em respeito à segurança. Mesa aposta tem relação direta com a segurança emocional e física, mental e espiritual das pessoas que você ama. Por isso é importante você investir. E não adianta você trazer um doce, porque esse doce se torna uma pedra quando o princípio é quebrado. E esse princípio não é o que você põe de comer à mesa, mas sim o conjunto da sua ação de estar à mesa com as pessoas que você ama e os seus filhos. Ok? A aula de hoje vai falar sobre verdade. A semana passada nós falamos sobre segurança. Então, se você quer assistir a aula completa, se você está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link da primeira aula aqui para você, tá? Aqui embaixo ou aqui em cima. Assiste a primeira aula inteira, que vai ser impactante. Na aula de hoje eu vou falar sobre verdade. A verdade que vai manter o seu filho, a sua filha, a sua família seguros. Por que a verdade mantém seguro? Porque a mentira destrói. Alguém já viu alguma pessoa que foi enganada ficar feliz quando descobre que foi enganada? Alguém já viu alguma mentira ser boa? Alguém já viu mentira dar bom fruto? Você que já mentiu para os seus filhos, quando seu filho descobriu a sua mentira, ele ficou feliz, ele confiou em você, ele te amou mais? Ele se sentiu protegido? Então, a mesa aposta, ela tem total relação com a verdade. E eu quero começar falando a respeito desse versículo. Presta atenção, tá? Provérbios 22, 6. Você só anota, depois você pesquisa e estuda, tá? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará. Que caminho é esse? Eu te pergunto. Qual é o caminho que você deve ensinar seus filhos, sua família? Qual é o caminho? É o caminho da verdade ou é o caminho da mentira? Fala aqui pra mim, escreve aqui pra mim. Conversa aqui comigo. Ao redor da mesa é o lugar onde nós temos maior acesso ao coração das pessoas que a gente ama. É inegável. Tudo o que é louvável,
acontece ao redor da mesa. Nós celebramos ao redor da mesa, nós comemoramos ao redor da mesa, nós assinamos contratos ao redor da mesa, nós fechamos contratos ao redor da mesa, nós celebramos casamento, Natal, Páscoa, aniversários e todos os tipos de festa ao redor de uma mesa. Quando você recebe o seu melhor amigo, a sua cunhada, as pessoas que você mais ama, é sempre ao redor de uma mesa, é ou não é? Então, o lugar de você falar as verdades para os seus filhos é ao redor da mesa. É trazendo para eles a verdade em formato de segurança. E que verdade é essa? Porque preste atenção, se você não usar a mesa aposta para consolidar verdades no coração do seu filho, ele vai se sentir inseguro e vai buscar as mentiras do mundo. Você já viu alguém vivendo as mentiras do mundo e sendo feliz? Você já viu o aspecto físico e mental dos jovens que estão aí do lado de fora no mundo? Você já viu? Você consegue ver claramente no rosto, no aspecto físico, na roupa, no olhar, no corte de cabelo, na maquiagem. Você consegue ver nos trejeitos, no vocabulário de um jovem, se ele está vivendo uma mentira ou se ele está vivendo uma verdade. Você consegue ver. É nítido quando nós vemos alguém vivendo verdade, quando nós vemos alguém vivendo mentira. A mentira, ela vem disfarçada de liberdade, mas ela é a maior prisão que existe no mundo. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo de mentira disfarçada de liberdade, mas que gera escravidão? Quer? Vou te dar um exemplo. Existe uma onda nos últimos tempos de gênero aí, ok? Não vamos entrar em detalhes. Mas eu e você, nós sabemos que um adulto, se ele quiser ter uma opção sexual diferente, ele pode. Porque adultos podem escolher, já são maduros para escolher o que fazem dentro de 4 paredes. Isso é inquestionável. Mas você acha que é normal crianças serem expostas a mentiras, dizendo que o menino nasceu menino, mas ele pode ser menina se ele quiser? Isso é verdade? O seu sexo biológico é um e imutável. Essa é a verdade. Se quando ele for adulto, ele decidir que vai se relacionar de forma homossexual, ou seja lá como for, é outra coisa. Mas um menino nunca vai ser uma menina e uma menina nunca vai ser um menino. Um rapaz, um jovem nunca vai ser um gato. Entendeu? Um jovem nunca vai ser um cavalo. Valesca, você tá louca? Não, isso tá na moda. Das pessoas, dos jovens, das crianças. Escolherem como querem se sentir. Não, isso não é verdade. Isso vai gerar muito prejuízo. Isso é uma mentira. E essa mentira vai trazer muita tristeza. Vai afastar seus filhos de muitas oportunidades. Vai roubar deles a felicidade, porque é impossível um ser humano viver numa mentira e ser feliz. Você conseguiu entender? Eu não odeio pessoas que gostam de outras coisas, de jeito nenhum. Eu as amo. Inclusive eu tenho amigos e amigas que são homossexuais e eu os amo do mesmo jeito. Mas são adultos.
São adultos que decidiram, quando adultos, que iam ter esse tipo de relacionamento. E contra isso não há argumentos, são adultos. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, enquanto pequenos, mesmo que isso confronte o que o mundo está nos mostrando, que o que é certo, que o que é verdadeiro, e não existe em nenhuma circunstância, tá? Um menino que nasceu menino e que mesmo que se sinta uma menina, seja uma menina, não existe. E que nenhuma transição hormonal vai fazer com que isso seja verdade. Muito pelo contrário, vai fazer com que ele esteja cada vez mais afastado da verdade. Vai gerar muito mais dor, vai gerar muito mais problema, vai gerar muito mais confusão emocional, problemas de todas as ordens, físicos, emocionais, psicológicos, sociais. E hoje, minhas queridas, existe uma onda nas escolas públicas e algumas nas particulares já, nas universidades tomadas por jovens que não foram orientados na verdade e estão vivendo uma mentira que destrutiva. Destrutiva. Por que destrutiva? Porque está destruindo sonhos, está destruindo as oportunidades, está destruindo a oportunidade de ser feliz. Ah, mas você está falando que uma pessoa que teve essa opção não é feliz? Ela não é plena. Você acha que uma pessoa que tem que brigar para defender a sua mentira contra todas as pessoas é feliz? Fala aí para mim. Você que se identifica como um gato, você que se identifica como uma perereca, você como, não é? Você que se identifica, você que é um homem que se identifica como mulher. Fala para mim, como que é a tua vida? É fácil? É normal? Você consegue tudo que você quer? Como que é? Não é, gente. Porque tá totalmente fora da verdade. Então, olha só. A verdade, ela é uma só. E aí, cabe a cada um, quando adulto, decidir o que vai fazer, né? Mas aqui neste livro, está escrito que as pessoas nascem ou homem ou mulheres. Seu filho e a sua filha precisam saber que ele é do jeito que ele nasceu. E que fora disso não há verdade. A dor, a sofrimento, a angústia, a ruptura, a tristeza, a angústia, preconceitos e uma gama imensa de dor. Você acha que isso é bênção? Você acha que isso aí é saudável? Faz uma leitura dos jovens que estão lá fora, batendo no peito, que eles querem isso. Olha o rosto, ouve as palavras, veja se eles estão trabalhando, veja o vocabulário, veja o que eles estão fazendo e faça uma análise se eles estão prosperando. Alguém aqui, responde aqui para mim. Eles estão prosperando? Eles estão indo para um lugar bom para eles? Responde aqui para mim. Essa verdade é uma verdade absoluta, incontestável. Tá? É uma verdade que a ciência diz, que a palavra de Deus diz, incontestável. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe, pai. Teu filho, tua filha, ele é exatamente do jeito que ele nasceu. A opção sexual dele é outra história, tá?
E aí ele pode fazer isso quando ele for adulto, tranquilamente, e aí ele vai lidar com as consequências da sua escolha, assim como a gente lida com as consequências das nossas escolhas, ok? Mas enquanto ele é criança, pequeno, você não pode permitir que mentiras sejam incutidas na cabeça dos seus filhos por absolutamente ninguém. Por professor, por tia, por amigo, por ninguém. Então, observe com quem os seus filhos estão se relacionando, vejam quem são os professores dos seus filhos, cirandem todas as instâncias e trate os seus filhos ao redor da mesa. Mostre a eles a verdade à luz da palavra. Eu vou te dar um fato científico, porque eu sei que tem gente que não acredita em Deus e tá tudo bem, mas eu vou te dar um fato científico, tá? Um homem que se sente mulher, ele continua sendo homem. Ele tem estrutura muscular muito mais densa do que de uma mulher, mesmo ele se sentindo uma mulher. A massa óssea do homem é 4 vezes mais densa do que a massa óssea de uma mulher. Mesmo que ele se sinta uma mulher, o osso dele é mais rígido. Mesmo que ele se sinta uma mulher, a massa muscular dele é maior. Mesmo que ele se sinta uma mulher, ele produz mais testosterona e o soco dele numa mulher pode matar. Mesmo que ele se sinta uma mulher, ele tem um órgão genital masculino e ele não produz óvulos, ele produz espermatozoides. E quando ele tem uma relação sexual, não é por uma vagina, é através da penetração de um pênis em algum buraco. Isso, mesmo que ele se sinta uma mulher, ele é uma mulher? Jamais. Mesmo que ele faça uma transição hormonal, jamais ele vai ser uma mulher. A força de um homem biológico, mesmo que ele se sinta uma mulher, jamais vai ser igual ao de uma mulher. Então não existe a possibilidade de que você, aí do outro lado, de alguma forma concorde com isso, porque isso vai trazer muita tristeza, muita dor física e emocional para o seu filho. Então ensine-o no caminho onde ele deve andar, porque mesmo quando ele estiver mais velho, ele não se desviará. Ele pode até ser tentado, mas ele não vai se desviar. Ele pode até se tornar um homossexual, né? Se for a opção dele, mas ele entende que ele é um homem. Ele é um homem que optou, né, por outro homem, mas ele não é uma mulher. Uma mulher que se sente um homem. Uma mulher que se sente um homem, ela, mesmo se sentindo um homem, ela tem músculos, a parte muscular muito mais inferior do que um homem, porque a testosterona dela é muito mais baixa do que a de um homem de verdade. A densidade muscular da mulher que se sente homem não muda só porque ela se sente homem. O osso de uma mulher biológica é muito mais frágil, mesmo que ela se sinta um homem. Vou te dar um exemplo. Se um homem que se sente mulher der um soco na cara de uma mulher que se sente homem, a mulher que se sente homem vai sair prejudicada. Por quê? Porque ela pode se sentir, mas ela não é. O osso dela é mais frágil. O músculo dela não tem tanta força quanto a de um homem de verdade. E ela vai sair no prejuízo. Uma mulher que se sente homem não tem pênis, não tem testículo, não tem espermatozoide e pode engravidar. Presta atenção. O fato dela achar que é se sentir não faz disso uma verdade para ninguém. E põe a vida dela em risco. Assim como põe a vida de outras pessoas em risco.
Quer ver? Você já viu o índice de estupros que andam acontecendo em banheiros de cinema, em banheiros de shopping, onde homens que se sentem mulheres estão entrando vestido de mulheres e molestando as meninas? Por que um homem que se sente uma mulher, que se veste como uma mulher, entra num ambiente feminino e lá ele tem ímpeto de usar o seu pênis para praticar isso? Ele é homem ou ele é mulher? Você consegue entender? Então, tudo que é mentira vai gerar desgraça, vai gerar problema, vai gerar dor, vai gerar conflito. Ah, você está falando então que um homem que se sente mulher não deve usar o banheiro feminino. Exatamente. Porque o fato dele se sentir uma mulher não significa que ele seja. Porque o índice de estupros de jovens, crianças, meninas, aumentou absurdamente no país inteiro. Porque meninos estão sendo estuprados dentro dos banheiros também. Você está sabendo disso? Pois é. Porque as pessoas andam aceitando mentira como verdade. O fato de você sentir que você é um cachorro não te faz um cachorro. O fato de você sentir que você é um gato não te faz um gato. E o fato de um homem sentir que ele é uma mulher não faz ele uma mulher. E vice-versa. E essas coisas estão sendo ensinadas nas escolas para os seus filhos. Essas mentiras estão sendo ensinadas para os seus filhos nas escolas. Que estão saindo de lá confusos. Que estão saindo de lá desconfiados. Porque se você não consolidar a verdade dentro da sua casa, quando ele chegar na escola, vai consolidar outra verdade lá. E ele vai acreditar. E isso tem que ser feito ao redor da mesa, que é onde ele se sente seguro. Eu estou dando um exemplo, eu poderia dar milhares aqui, de coisas que vão salvar a sua família. Vai salvar de quê? De constrangimento, de sofrimento, de dor. De todo tipo de situação de afastamento dos seus filhos, de você, dos seus filhos da sociedade, dos seus filhos de oportunidade. Porque quando os jovens acordam, já é tarde demais. Já perderam muita coisa. E muitos sequer voltam. Então, o que é que você tem que ensinar ao redor da mesa? A verdade. Aonde que está a verdade? Aonde que está essa verdade? Ela está aqui, ó. Eu não sei se você é cristã, se você não é, mas se você não é cristã, começa a ler a Bíblia. Porque existem verdades absolutas aqui. Irrefutáveis. Que até a ciência confirma. Até a ciência confirma. O esqueleto de um homem é completamente diferente de um esqueleto da mulher. Densidade óssea, a cavidade orbicular, tamanho, né, da fronte, a espessura dos ossos, os ossos do quadril, são completamente diferentes. Então, uma pessoa não adianta ela se sentir nada, porque ela vai continuar sendo aquilo que ela nasceu. E essas coisas têm tomado a mente dos nossos filhos, têm tomado a mente das pessoas que nós amamos, porque nós temos sido negligentes ao redor da mesa. Nós temos trocado o diálogo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, por tablets na mesa. Nós temos trocado o nosso tempo de relacionamento, conversas, por tela de celular, por TikTok. Você tem permitido que essas coisas estejam acontecendo debaixo dos teus olhos, porque a sua vida está muito corrida. Mas se você perder o seu maior bem para esse mundo que hoje se apresenta como um mundo vil, como um mundo mau, como um mundo que está tragando
todos os jovens, para que eles realmente não tenham nenhum tipo de futuro arrebatando a melhor fase da vida deles com mentiras, você tem culpa nisso. Eu quero chamar a tua atenção para vários tipos de verdades. Essa foi só uma delas, que você pode começar agora. Se não dá mais tempo de você fazer com os seus filhos, faça com os seus netos. Vigie o que seus filhos estão estudando na escola. Monitore o que eles estão assistindo na TV. Essa semana eu fiquei impactada com alguns desenhos que eu vi na Netflix. Tá? Eu não assisto TV. Minha família não assiste TV há muitos anos. Mas a gente tem aqui Netflix e essas coisas. E essa semana eu vi, através de uma outra pessoa, um desenho aonde duas princesas, a história inteira passa sobre duas princesas. E parece ser um desenho inocente. E chega no final do desenho a um casamento. Um casamento das mães das princesas. As duas mães dessas duas princesas casam no final. Beijam na boca. Fala pra mim, qual é a intenção de botar duas rainhas casando e se beijando na boca para crianças de 3, 4 anos? Qual é a intenção? O porquê que uma criança precisa ser exposta a isso? Quando ela for adulta e ela tiver discernimento e quiser fazer a escolha sexual dela, ela faz. Qual é o sentido de você permitir que esse tipo de confusão entre na cabeça do seu filho? Esse tipo de mentira entre na cabeça dos seus filhos? O que é que você está fazendo que você não está vendo o que está acontecendo? Olha, assista, veja o que o seu filho está querendo assistir, monitore, preserve. Não permita que essas mentiras achem lugar na mente dos seus filhos. Isso não é normal, isso não é natural, isso é mentira. E essa mentira, se você não consolidar a verdade na cabeça dele, essa mentira vira uma verdade. Assim como vários outros temas que eu poderia estar falando para você aqui, mas peguei esse porque esse, tá em alta. Eu vou voltar a dizer, eu não tenho nada contra uma pessoa que decidiu fazer da vida dela o que ela quiser quando ela é adulta. Já disse, tenho amigos que optaram, tiveram uma opção sexual diferente da minha e eu os amo, a gente tem um bom relacionamento. Não é isso, é porque plantar na cabeça das crianças algo que não é natural, que não é verdade, no período onde ela deveria estar brincando, se divertindo, aprendendo a ler, se sentindo acolhido, confiante, seguro. Qual que é o objetivo, gente? O objetivo é destruir no ninho. Quando você destrói a confiança de uma criança logo na infância, quando você acaba com a ingenuidade de uma criança, quando você destrói, tá, a inocência de uma criança, você já abriu uma ferida enorme naquela criança. Essa criança já começa a viver debaixo de um trauma. Tem necessidade? Você que é mãe, você que é pai, tem necessidade disso? Você que tem uma opção sexual diferente, você precisa expor teu filho a isso agora. Você sabe que a vida não é fácil para nenhum tipo de pessoa.
E você quer submeter seu filho de forma antecipada a isso, por quê? Quem é você? Você é o pai que, ao invés do filho que pede pão, dá pedra para ele? É isso que você é? Então, a verdade, ela precisa ser incutida, inculcada na cabeça dos seus filhos, enquanto eles são pequenos. E essa verdade não tem por onde, minhas queridas, está aqui. Falem o que quiser. A Bíblia é um manual de vida, de proteção contra as coisas deste mundo. E o lugar onde você se ensina a Bíblia é ao redor da mesa. Você, mãe, você, pai, que não para comer junto com seus filhos, que não ora antes de uma refeição, não agradece, não busca a Deus na frente dos seus filhos, você não está sendo quem você foi chamado para ser. Você não está gerando segurança no coração dos seus filhos. Você não está gerando confiança no coração dos seus filhos. Seus filhos vão buscar isso lá fora. Você que é mãe e que é pai, você pode até ser de outra religião, mas você deve buscar a Deus. Mostrar para o seu filho que existe algo, além de todas as coisas, que preparou um lugar para ele, que preparou um direcionamento para ele, e que mesmo que ele seja cirandado lá fora, mesmo até que ele caia, tem alguém junto com ele, guardando a vida dele. Como é que o seu filho vai saber disso quando estiver correndo perigo lá fora, se você que deveria estar guardando a segurança dele, está assistindo um monte de porcaria na TV? Se você, na hora de comer, você senta reclamando, se você está sempre falando bobagem, se da sua boca só sai palavrão, como é que você quer que os seus filhos prosperem? Que peixe é esse que você anda dando para os seus filhos? Se você é a primeira a botar pedra na mesa. A mesa é lugar santo, a mesa é lugar sagrado, a mesa é lugar onde o Deus Todo-Poderoso se manifesta. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se manifesta na sua vida, que vai cuidar dos seus filhos, que vai cuidar de você, mas faz a sua parte. Porque lá fora estão fazendo a outra parte muito bem feito. Lá fora existe alguém trabalhando de forma contrária dia e noite, rondando seus filhos para tragarem eles, seus netos, e você está aí, no celular o dia inteiro, na televisão o dia inteiro, brigando por política, com político de estimação, mas não dobra o joelho para orar pelos seus filhos, não faz uma oração na mesa, não cria uma mesa para que eles possam se sentir acolhidos. Você tem obrigação moral e espiritual acerca dos seus filhos e dos seus netos. O que é que você anda fazendo? Porque se você não está ao redor da mesa, você está onde? Ao redor da TV? Aonde é que você está? Se você não está ao redor da mesa, cuidando da sua família, onde que você está? Você precisa ensinar isso para suas clientes, minhas queridas. Porque a roupa de mesa por si só não faz nada. Mas o coração de uma mãe, de uma avó, de uma tia, inclinado pela verdade, com o coração temente, buscando a Deus, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas suas clientes, essa move os céus. O que você está fazendo? Que você não está fazendo isso.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez, né? Talvez tenha alguma professora de ensino infantil aqui. Ei, você que é do ensino infantil, que Deus te guarde para que você ensine a verdade. Porque se você estiver ensinando mentira, se você estiver enganando essas crianças, se você estiver sendo usada por esse sistema para inculcar na cabeça das crianças algo que vai fazer com que elas sofram e que elas se percam, esse sangue vai ser cobrado de você. Acredite, você vai ter que dar conta disso. Que Deus te ajude. Que Deus tenha misericórdia de você e que você se converta, porque, presta atenção, as coisas estão assim. As coisas estão assim. O melhor lugar para os seus filhos, o melhor lugar para sua família é ao redor da sua mesa. Não é no shopping, não é no parque, não é na escola, é ao redor da sua mesa, ao redor das histórias que você está contando, da verdade que você está contando, das coisas que você tem falado, da oração que você tem feito. É ao redor da sua mesa. E não interessa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, não é isso que interessa. Nem se a sua roupa de mesa é bonita ou se ela é feia, o que interessa é o que é que você está fazendo com a verdade que você sabe hoje, que eu tô te contando aqui, e que você não tá oferecendo para os seus filhos, porque esse é o verdadeiro peixe. Esse é o verdadeiro pão. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Escreve aqui para mim. Prestem atenção, minhas queridas. Eu amo muito a Mesa Aposta e eu amo muito vocês. Deus não nos chamou só para a gente vender roupa de mesa. Se fosse só isso, seria muito ridículo. Você não está aqui a troco de nada. Existe um propósito muito maior. Você sabe disso. Quando você oferece uma roupa de mesa para alguém, você está oferecendo para essa pessoa a oportunidade dela se assentar com pessoas do convívio dela para melhorar os relacionamentos. Se isso não vem de Deus, o que é que vem então? Você não está aqui só para ganhar o seu pão. Você está aqui para levar as boas novas de que esse pão pode se tornar o pão da vida na vida das pessoas que você conhece, inclusive das suas clientes. Você já se interessou pela vida das suas clientes para saber o que é que está acontecendo nas suas famílias? Quantos divórcios estão acontecendo? Quantos adolescentes estão perdidos? Quantas mães estão desesperadas? Você já buscou, através do seu trabalho, criar um grupo de oração, de ajuda para essas pessoas? Você já mostrou como é que a Mesa Aposta pode, para essas pessoas, ser um momento de comunhão na presença de Deus para essas pessoas? Se você não está fazendo isso, você não está fazendo nada. E talvez seja até por isso que você não tenha prosperado ainda. Então, o meu objetivo aqui é falar para você, escuta, ei, presta atenção, é sua responsabilidade. Se você está chegando aqui e está descobrindo isso aqui agora, parabéns, a partir de agora você agora sabe o que você precisa fazer. Se você está chegando aqui agora e já sabia disso e não praticava, escuta, tá na hora de você fazer a sua parte, porque isso vai ser cobrado de você. Se você tá aqui e tá achando que isso tudo é uma balela, você não tá aqui à toa. E com certeza, isso que eu falei para você, vai bater aí uma hora, cedo ou tarde. E que Deus te ajude que seja mais cedo. Porque tem perdas que realmente são definitivas. E a gente tem que conviver com essas perdas definitivas dentro do coração. E você vai ter que aprender a se perdoar para conseguir viver. O mal tá aí, gente. Como é que tá a sua casa? Como é que tá a sua mesa? Que verdade que você tá botando na mesa para seus filhos comerem? É peixe ou é pedra?
Presta atenção aqui, ó. João 8:32, tá? Presta atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se existe uma coisa que liberta um ser humano, é a verdade. A verdade é a única coisa que liberta o ser humano. Você precisa ensinar a verdade. Mas qual verdade você precisa ensinar? Primeiro, as verdades fundamentais, né? Homem é homem, mulher é mulher, bicho é bicho, o céu é azul, né? Essa taça é azul, não é assim? A verdade é a verdade. É aquilo, é o que é. Mas o que mais verdade você precisa ensinar para o seu filho? Você precisa ensinar para o teu filho que, olha só, se é a verdade que liberta, que verdade é essa? João 14,6 fala o seguinte: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Olha só. Jesus está falando que ele é o caminho. O que o nosso versículo inicial fala? Provérbios 22:6 fala. Ensina a criança no caminho. No caminho. Jesus fala, eu sou o caminho. Que caminho é esse que você tem que ensinar? Se você me mostrar qualquer coisa da Bíblia que fala que Jesus ensinou algo ruim, manda para mim no direct, porque eu não conheço, eu desconheço. Do começo ao fim da Bíblia não tem absolutamente nenhum ensino maligno que perverte alguém para sofrer. E Jesus está falando que ele é o caminho. E ele fala mais, ó. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Aí Provérbios fala, ensina a criança no caminho. Quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, você quer vida para os seus filhos? Você quer que eles vivam e vivam de forma plena? Não tem jeito. Tem um caminho. Qual é o caminho? É Jesus. Não tem jeito, porque Jesus é a única verdade. É na Bíblia que fala que homem é homem e mulher é mulher. Muito embora a ciência já tenha mostrado. Aqui está falando que Deus fez homem e mulher. Aqui está falando que você não deve matar. Aqui está falando que você não deve roubar. Aqui está falando que você não deve se drogar, beber e cair. Aqui tá falando que você não deve se prostituir, aqui tá falando para você não adulterar, aqui tá falando para você não mentir, aqui tá falando para você honrar seu pai e sua mãe, aqui tá falando que com o fruto do seu ventre você vai dar a luz e vai ser feliz, aqui tá falando que quando você trabalhar você vai prosperar e vai ser feliz. Aqui está falando a verdade. E preste atenção, essa verdade tem nome. Sabe qual é o nome dessa verdade? Preste atenção. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já falou aqui, mas quer mais uma? João 1 fala assim, ó, no princípio, quando não tinha nada. No princípio era o verbo. O verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra de Deus. Quando Deus cria o mundo, ele solta o verbo. O que ele fala? E haja luz. Ele soltou o verbo, ele soltou Jesus. Jesus é o verbo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele desde o começo. Desde o início. E se existe um caminho ou uma verdade e a única vida, só pode ser nele. Nada fora disso é verdade. Nada fora disso é real. Fala pra mim. Mentir é verdade? Se sentir
homem, você que é mulher, é verdade. Desejar o homem de outra mulher, é verdade. É genuíno, é reto, é bom. Odiar alguém, querer matar, isso é bom. Minhas queridas, as pessoas podem falar o que for, mas nenhuma mentira consegue refutar essa verdade. Eu convido você, minha querida, que é espírita, que é da Umbanda, que é do Candomblé, seja do que você for, eu te desafio a ler a Bíblia. Só leia. Para você ver da onde vêm as verdades. Para você ter discernimento do que é mentira. Porque os nossos filhos estão sendo devorados. Porque não conhecem a verdade. Porque eles não conhecem a verdade, qualquer mentira se torna verdade. Quando você não dá segurança, eles vão buscar a segurança fora. Quando você não consolida a mente dos seus filhos, eles buscam fora. Quando eles não se sentem seguros em casa, eles buscam fora. E uma vez que eles encontram isso lá fora, você tem outro problema. E grande. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é a palavra, não tem verdade fora do que está escrito aqui. Não vem com uma elucubração dizendo, mas aquilo se aplicava não sei quando. Queridas, vamos às coisas fundamentais. As coisas fundamentais. Honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Você quer que seus filhos prosperem? Eles precisam te honrar. Mas como é que eles vão te honrar se você não senta com eles ao redor da sua mesa, que é um lugar sagrado, para declarar as bênçãos de Deus sobre a vida deles, para orar com eles, para ter um tempo ali de alegria, de riso solto, de conversa furada, sabe, para se relacionar. E, se possível, montar sim uma mesa bonita, a melhor que você puder, porque afinal de contas os seus filhos são o seu galardão, aquilo que foi entregue para você como um dos maiores presentes que um ser humano pode receber nessa terra. Se eu tivesse ideia disso quando eu tive os meus filhos, eu não tive. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente, obviamente. Mas eu tô aqui falando para você, olha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos fazer isso. Se a gente não fizer isso na vida das nossas clientes, se a gente não der isso para elas, a gente não tá fazendo nada. Você pode não fazer mais na vida do seu filho porque o seu filho cresceu, mas você pode fazer na vida do seu neto. Você pode fazer na vida dos seus sobrinhos. Você pode fazer na sua igreja. Você pode ensinar. O que você não pode é simplesmente cruzar os braços e deixar com que as coisas mais preciosas dessa vida seja arrebatada pelo mal que tem se levantado contra a família. Não pode. Mas eu sou uma, e eu sou uma, e você é outra, e aqui, só aqui nós temos mais de 100. E se você conseguir influenciar meia dúzia, nós seremos 600. E se essas 600 pessoas conseguirem influenciar mais meia dúzia, nós cresceremos exponencialmente. Você não pode se calar. Ponto. E a mesa posta, ela foi colocada na sua vida para te abençoar. Não foi só para te encher o bolso de dinheiro, não. Porque apesar de dinheiro ser bom, dinheiro não traz filho perdido de volta. Apesar de dinheiro ser bom, dinheiro não vai fazer com que os seus filhos, os seus netos, recuperem aquilo que lhes foi roubado, a inocência de uma infância.
o estrago de uma adolescência entregue nas mãos de pessoas vios, malignas, corruptas, né? Prostitutas, drogadas. Presta atenção. A responsabilidade é sua quando você cria uma roupa de mesa. De aos poucos colocar essas verdades na mesa da sua cliente. Aos poucos colocar essa verdade na mesa da sua família. Aos poucos viver essa verdade, que pode parecer tão pequena, mas é o suficiente para salvar a sua vida e a vida de todas as pessoas que você ama. Consegue entender? Escreve aqui para mim se você entendeu e quem é que a partir de hoje vai olhar e vai fazer da mesa aposta um instrumento de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas. Escreve aqui, ó. Escreve um amém aqui mesmo. Eu quero ver se você está aqui a passeio ou se você veio aqui para aprender e replicar. Semana que vem, eu vou dar a última aula dessa série, Mesa Aposta Família Blindada. E eu quero que você venha, mas eu não quero que você venha sozinha. Eu quero que você venha com pelo menos 2 amigas. Pelo menos 2 amigas. Tá? Eu vou soltar dentro do meu grupo VIP o PDF dessa aula de hoje. Tá bom? Junto com o PDF da aula de hoje, eu vou soltar a reprise da semana passada, mais o PDF da semana passada. E eu quero criar um desafio aqui entre eu e vocês. Eu quero criar um desafio. E esse desafio é: essa semana nós vamos falar de mesa aposta para pelo menos 6 pessoas. Né? Nós vamos falar sobre as verdades da mesa aposta para pelo menos 6 pessoas. Você não precisa pregar, você não precisa fazer nada desse gênero. Mas você precisa criar uma forma de fazer. Tá bom? Ore a Deus, peça para Ele te capacitar e vai e faça. Não precisa ser perfeito, só faça. Tá? Só faça. Deus vai te honrar e a palavra de Deus vai se cumprir. Porque aonde entra luz, as trevas têm que sair, minhas queridas. Aonde entra a luz, as trevas têm que sair. Entende? E você precisa viver debaixo dessa luz. Porque o preço de viver nas trevas é muito alto. Tá? Ó, eu quero orar por vocês e escreve família aqui para entrar no meu grupo. Você que está me assistindo aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link do grupo família para você entrar para receber o material, tá? E eu vou orar por vocês, pela sua família, e vou orar por uma amiga aqui que disse que acabou de perder o marido, tá? Então, se você tem algum pedido para fazer, né, de oração, relacionado à família, escreve aqui agora. Eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida. E vou pedir que quem tiver aqui, ó, né, e for cristã, ore por mim, né, ore por mim, pela minha família. A gente também precisa, né? Então, se você estiver aí no seu momento de intimidade com Deus, abençoa aqui a Divino Arranjo, a minha vida, a vida do Marcelo, dos meus filhos, né? Porque nós somos pessoas como vocês, tá? Amém? Vamos orar? A gente vai orar para encerrar e eu te espero dentro do meu grupo VIP, tá? Para te enviar o material da aula de hoje, tá bom? Eu vou orar por vocês, vou orar por alguns temas que colocaram aqui e por uma amiga aqui que colocou, né, que teve uma perda agora do marido. Amém? Vamos lá? Ó, fecha o teu olho aí e fica comigo, tá? Você que chegou aqui do nada,
né? E tipo, levou umas pedradas e não tá sabendo o que significa nada disso, fica aqui, tá? Eu vou orar por você também. Tá? Ora por mim para que eu possa pôr em prática. Ou amiga que quer pôr em prática, tem coisas que é a gente que precisa fazer, viu? Deus, ele faz grandes coisas, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, isso é uma coisa assim, de todo o meu coração. Você precisa ir e fazer. Se você não fizer, tem coisas que Deus não vai fazer. Deus já fez grandes coisas por nós, tá? Ele já tem derramado sobre as nossas vidas. Mas muitas das coisas precisam de você fazer a sua parte, a parte que te cabe. Por exemplo, orar é a parte que te cabe. Por exemplo, falar é a parte que te cabe. Praticar é a parte que te cabe, tá? Então, eu tô te dando um conselho. Essa luta de procrastinação é você que tem que vencer, né? E a gente precisa dominar. Se a gente não dominar essas coisas, a gente é dominado por essas coisas. Isso é uma outra aula, tá bom? Então, eu quero te desafiar a dominar. Vai lá e faz. Não precisa fazer tudo de uma vez, né? Um pouquinho por dia, mas faz, tá? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela aula de hoje, que foi uma bênção. E quero pedir que todas as famílias representadas aqui sejam abençoadas de forma sobrenatural. Eu não tenho como saber o que acontece na vida de cada pessoa, mas eu vi que algumas aqui estão aflitas, né, pedindo pelos seus filhos, né, alguns divórcios que acabaram de acontecer. Que o Senhor esteja guardando os corações, trazendo nos corações, Senhor, o arrependimento, porque nenhum divórcio acaba de forma unilateral. E que o Senhor console o coração das crianças, para que elas, em nome de Jesus, não fiquem traumatizadas. Sobre todas as coisas, que essas pessoas busquem em Ti a cura, né, e a restauração dos seus corações, sobre todas as coisas que elas encontrem a verdade. Eu vi aqui também a perda de um marido recente, e peço que o Senhor esteja consolando o coração dessa esposa e dos seus filhos. Ninguém está preparado para perder, né? Ninguém está preparado para a viuvez, e um filho não está preparado para ser órfão. Então, que em nome de Jesus, né, o Senhor seja na vida dessa esposa, o marido presente, a verdade, a resposta, a coragem e a segurança que ela precisa para se manter em pé e continuar. Que esses filhos encontrem em Deus, em Jesus, né, o Pai perdido, o Pai que foi levado, que eles possam ser consolidados na tua fé, na tua presença, na tua palavra, na tua verdade, no teu caminho, para que eles possam se reestabelecer, crescer e multiplicar em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias todas aqui representadas, né? Pelas mães que estão aí angustiadas, pelos filhos que estão fora, que em nome de Jesus essas mães possam ser capacitadas em oração, que elas possam ser capacitadas ali no servir, no amor, no perdoar, no coração, né, voltado com compaixão e misericórdia em relação aos seus filhos, e que elas busquem na tua presença, busquem na tua verdade a resposta, a ousadia, a coragem e a esperança, porque tudo vem de ti. Que os filhos que estão, né, no mundo, que os filhos que estão dando trabalho, que os filhos que não estão prosperando, que os filhos que estão experimentando as coisas desse mundo, né, que estão debaixo, né, das trevas, que eles, em nome de Jesus, sejam libertos, que o Senhor levante pessoas, né, no meio deles, para falar o coração deles, que se houve alguma semente plantada no coração deles em algum momento, que em nome de Jesus floresça, que o Espírito Santo possa sacar na mente deles a palavra que traz a esperança, que eles possam lembrar que existe um lugar para voltar. Mães e pais estejam preparando as suas casas para acolher os seus filhos, não com acusações, mas com amor, com compaixão, com graça, né?
declarando bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus, né? E eu abençoo cada uma das pessoas que estão aqui. Se você está aqui porque você quer vender mesa aposta, que Deus abençoe o seu trabalho, que prospere as suas mãos, que unja a sua boca, para que você leve a palavra de Deus para onde você quer que você vá. Que Deus seja manifesto através do seu trabalho, através do que você faz, e que pessoas sejam famílias não só sejam restauradas, né, mas pessoas sejam libertas, curadas e salvas em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, ou você que nunca ouviu falar de Jesus dessa forma, ou você que está aí procurando uma saída, procurando uma salvação, né, eis que hoje, né, a salvação chegou até você. E eu peço que você repita comigo, né, essa oração agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e que através do seu sangue derramado na cruz, os meus pecados foram perdoados e eu tenho em ti a vida eterna. Eu te aceito. Vem morar em mim, faz morada em mim e fala a mim através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? E eu espero que você, que esteja aí do outro lado, que fez essa oração pela primeira vez, né, busque uma Bíblia, leia essa Bíblia. O Espírito Santo habita dentro de você, ele ouve o chamado, ele faz morada na sua vida e cabe a você agora sentar, abrir a sua Bíblia e ler, porque ele vai se apresentar a você através da palavra. Busque uma igreja perto da sua casa, né? Eu sempre oriento que você busque uma igreja batista, presbiteriana, né? Uma igreja mais tradicional, que é uma igreja mais voltada ao estudo da palavra, porque se Deus vai se manifestar na sua vida, minha filha, vai ser através da palavra dele e não de profecias e coisas, né, pararatibum, que em muitas igrejas ainda tem. Não sou contra outras igrejas, mas prefiro, né, prefiro ficar aqui, né, sem o dedinho do ser humano, porque às vezes o dedinho do ser humano dá uma atrapalhada, tá? Se você quiser ir numa assembleia, se você quiser ir numa quadrangular, tudo bem, não tem problema. Eu já fui, tenho muitas excelentes também. Mas se você quer que o Espírito Santo fale com você através da palavra de Deus, sem precisar que pessoas fiquem falando para você o que você precisa ouvir, busque na palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, tá? Então, não tem nada fora da palavra que te interessa, tá? Seja muito bem-vinda. Peça a Deus que te visite, né, no seu sonho, que fale com você da forma como ele bem entender. Eu, quando fiz essa oração sozinha na minha casa. Eu fui inicialmente para uma igreja presbiteriana, que era uma igreja mais tradicional. Depois de lá, eu fui para uma quadrangular e hoje eu estou numa batista. Confesso para você que o estudo da palavra é o que vai te libertar, né? E uma igreja batista, ela tem tem esse lado de estudar mais a palavra. E Deus vai falar com você sempre através da palavra, tá? Eu sei que tem gente aqui falando, igreja A, igreja B, e eu não sou contra, amiga. Não mesmo, tá? Mas eu só indico aquilo que eu já usei, né? Que eu já pertenci, tá bom? O resto eu não tenho tanto conhecimento para orientar, mas eu sei que existem outras igrejas e que elas são tão boas quanto, tá bom? A coisa mais importante é que você procure uma igreja, né? E vá em busca de se relacionar com esse Deus que está ansioso para transformar a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, tá? E que você entenda que dinheiro nenhum nesse mundo vai pagar a vida, né, que você acabou de receber de Jesus. E que mesmo que a sua vida aqui seja mais tribulosa, tribulosa é bom, né? Mesmo que a sua vida aqui esteja assim, debaixo de tribulação, existe um lugar aonde esse Deus prometeu
que ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos, tá? E acredite, tá perto. Amém? Então, olha só, espero que as defensoras de outras igrejas aqui não me critiquem, mas é que nem tecido, gente, eu só indico aquilo que eu já usei, tá? Então, eu só indico aquilo que eu já usei. Você entende? Não é por mal. Eu não posso indicar uma coisa que eu nunca fui. Mas não significa que o lugar que eu nunca fui é ruim. Mas como eu não tive experiência lá, eu não posso indicar, tá? Mas eu acho que você deve buscar, né, dentro daquilo que você entende que é bom para você. Ah, última coisa. Pastor não é Deus, tá? Pastor não é Deus. Então não vá numa igreja achando que o pastor é a presença de Deus e que ele tem que ser perfeito. Não é assim que funciona. O pastor é um ser humano que erra como todos os outros. E lugar de pessoa errada é dentro da igreja. Se as pessoas estão na igreja é porque elas estão procurando se consertar, não é? Então não espere de pessoas dentro da igreja comportamentos extraordinariamente santos. Porque isso não existe. Ok? Dentro da igreja as pessoas estão feridas, as pessoas estão buscando acertar também. Mas muitas vezes elas vão errar. Então olhe para Deus, não para as pessoas. Ouça a Deus e deixe o seu sentimento relacionado às pessoas de lado, tá? Porque senão você vai numa igreja, aí porque alguém não falou com você, aí porque alguém te olhou feio, aí porque alguém falou alguma coisa no altar que você não concordou, você vai embora. Não é assim. No altar vai ter um representante. Esse representante não é perfeito, tá bom? Assim como você também não é, não é? Assim como eu também não sou. Eu tenho certeza que eu falei um monte de coisa aqui que teve gente que não gostou. Mas eu não sou perfeita. Nem quero ser, né? Mas a mensagem foi passada. E espero que você realmente, né, tenha um encontro com Deus e que a sua família, seus filhos e todo lugar onde você passar possa ver a verdade em você. Amém? É isso. Ó, um super beijo para vocês. Semana que vem a gente tem a próxima aula, tá? E eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui só para, se você tiver alguma dúvida, eu responder. 5 minutos, tá? Amém? Amém? Eu sou de uma igreja batista, viu? Eu sei que tem gente que sempre pergunta. E eu já fui em várias igrejas e confesso para você que já tive várias experiências. Fui em igreja pentecostal. Marcelo nasceu numa igreja pentecostal. Então, tem coisa boa em todo lugar. Tem problema em todo lugar, né? Eu acho que a gente precisa se encontrar, né? Agora, o que você não pode é confundir. Tem lugar que não tem palavra, só tem achismo. Tem lugar que só tem oração em língua, ninguém prega. Tem lugar que a pregação não é pautada na palavra. E isso é muito ruim. Tem lugar que tem um monte de gente profetizando na tua cabeça. Isso é ruim, né? Porque se você ficar acreditando no que as pessoas vão falar de você, você fica esperando viver por aquilo. Quando, na verdade, tudo que você precisa saber sobre você tá aqui, ó. Tá? Precisa tomar cuidado. Eu já vi muita gente que recebeu profetada e passou uma vida inteira atrás de uma profetada que nunca aconteceu e destruiu a vida daquela pessoa. Hoje ela não está mais na igreja. Tá? Nem tudo que fala que é de Deus, precisa tomar cuidado. A minha sogra é pastora da Igreja Quadrangular, né? A minha sogra é pastora da Igreja Quadrangular. Eu me converti numa presbiteriana. O tio do Marcelo né, foi líder de uma igreja presbiteriana. A mãe do Marcelo é quadrangular, já falei, né? A minha ex-sogra, né? Primeira sogra é presbiteriana. Não é? Então a gente precisa tomar cuidado, gente. Tem que ter discernimento, né? E esse discernimento só vem se você conhece a palavra, tá bom? Por isso que ler é importante. Ah, tô lendo, não tô entendendo. Tem muita coisa que a gente não vai entender, mas na hora certa o Espírito Santo vai te falar. Na hora certa você vai lembrar. Na hora certa o negócio vai encaixar. Você precisa só fazer a sua parte, tá? Quem aqui vai criar
uma reunião de mesa posta para as amigas para ensinar. Hein? Que lugar de família é a mesa. Quero saber de você, quem é a corajosa? Você tem que ter coragem. Vamos ter coragem? Gostaria de saber do curso. Amiga que quer saber do curso, manda um direct para mim. Manda um direct. Ó, amiga que quer saber do curso, escreve família e entra no meu grupo para participar da Black Friday, tá? Porque o curso vai ser oferecido de uma forma extraordinária, tá? Ó, você que tá afastada da igreja, tá na hora de você voltar, hein, amiga? Cuidado com igreja, né, que tá pregando coisa diferente do que tá escrito, tá? Ó, gente, eu tô cansada de ver e é assustador. Um monte de igreja que tem pastor pregando, pastora pregando coisa que não tá escrito. Tem que tomar. Por isso que você precisa ler. Começou com heresia, tá na hora de você realmente procurar um lugar melhor, tá? Como dizer para elas que Deus se faz presente na mesa? Ó, existem inúmeras formas, né, de você dizer que Deus se faz presente na mesa. A primeira coisa é você falar para elas que família é um projeto de Deus. Quem criou a primeira família da Terra? Quem criou a primeira família da Terra? Quem criou Eva e Adão? E Eva e Adão tiveram 2 filhos. Quem foi? Não foi Deus? Se foi Deus que criou a primeira família e pediu que eles se multiplicassem para encher a terra, né? Deus já está aí desde o princípio. Né? Deus é o maior torcedor de que a família seja o centro, né, de todas as coisas. Sem família não tem nada. O que está acontecendo hoje em dia? Né? Não é um trabalho contra a família? Se um homem casa com um homem, uma mulher casa com uma mulher, se um homem se identifica como o gato e o outro se identifica como o cachorro, como é que vai ter família? Se não tem família, como é que vai ter, daqui a um tempo, pessoas, né? Então, você pode falar de várias formas. A primeira coisa é que quem criou a família foi Deus. Se você, que é uma pessoa comum, que criou, né, deu a vida para os seus filhos, você se sente parte da família dos seus filhos, quanto mais Deus que criou a todos nós, né? Então você pode partir daí, mas tem inúmeros desdobramentos, né? Tá? Amém? Ó, amiga que mora longe da família, cria um grupo da família aí de ensino e oração, né? Investe neles, né? Mas lembra, viu, amiga? Às vezes a gente consegue trabalhar mais fora da família do que dentro, viu? Tá? Se você for rejeitada, não tem problema não, ora por eles, tá? Deus levanta outro. Preciso arrumar primeiro a minha alma, minha família. Trazer o esposo para a mesa, tirar a TV, preciso ver isso. Ó, faz isso, amiga, ó. Você já teve um input extraordinário, né? Vou te dar um exemplo, tá? Na minha casa, desde sempre, a vida toda, só tem uma TV e ela fica na sala. Uma única TV na sala. Nunca tive TV nos quartos. Nunca, tá? Já, já teve aqui momentos, por exemplo, de alguém pedir TV no quarto. Nunca teve, nunca deixei. Tá? Tem uma na sala só. A gente só assiste final de semana. Dia de semana ninguém nem liga essa TV. Horário da mesa, né? Sempre teve, né? A gente sempre teve um momento de sentar. Então, assim, são coisas que você vai ter que ir trazendo, instituindo, tá? Aos poucos, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Vai trazendo novos hábitos aos poucos. E começa por você. Precisa começar por você, tá? Ó, meninas,
Um super beijo para vocês. Até a próxima semana. Semana que vem vai ser a última aula dessa nova série, tá bom? Ela, na verdade, ela não tomou a decisão, ela reconheceu, né? A amiga tá falando, a tomar a decisão já é um começo. Ela reconheceu. Agora, decidir é ir lá e fazer algo. Então, pega aí um papel e uma caneta na mão, enumera as coisas em ordem de prioridade, vê o que você já pode fazer já. Mas sem assim, sem horrorizar ninguém, tá bom? Sem horrorizar ninguém, tá? Porque se você for lá e arrancar tudo na carne, você vai gerar um conflito na sua casa. Precisa ter sabedoria. Você não pode tirar, né, décadas de estilo de vida em um dia. Tem que ser aos poucos, né? Então, vai aos poucos. Cria uma estratégia e vai colocando em prática. Ora a Deus, busca a Deus, lê a Bíblia, ora, entende? E vai fazendo. Coloca aí, faz um mural de tarefas para você ir fazendo. E no meio do caminho vai acontecer alguma coisa que você vai ficar querendo voltar atrás, mas não volte não. Porque essas investidas contra, elas acontecem justamente porque existe uma força maligna que não quer que você se liberte, entende? Então você resiste a isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amiga, resiste. Entendeu? Não seja fraca. Ó, agora eu vou, tá? Um beijo e até a semana que vem.